Rangel, aproveitando já para começar, a gente tem percebido o mercado corporativo, principalmente as consultorias e os clubes de maneira em geral, partindo por um processo de gestão esportiva, de profissionalismo há muito tempo fora do Brasil. No Brasil já ainda um pouco mais, bem mais pacato a situação, muito mais modesta ainda. Mas eu queria que você, através da sua experiência do conhecimento que vocês têm dos levantamentos da UI, qual a visão geral sobre a gestão esportiva e o profissionalismo no esporte de maneira geral? Se você puder traçar um paralelo entre o mercado de futebol como um todo, né, fora do país e no Brasil, seria interessante. Ok, perfeitamente. Então, e aí, para caso algum problema de som, de áudio, vocês me avisam, tá? Porque estou conectado via Wi-Fi, então, de repente, pode falhar alguma coisinha. Então, começando, vamos falar um pouco do futebol, porque o esporte olímpico ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Eu acho que o foco da maioria aqui é falar do futebol, né? A gente, às vezes, pensa muito no futebol brasileiro e cria essa pecha do atraso da visão amadora, que ainda prevalece no futebol, mas se a gente olhar um pouquinho, há poucos anos atrás, foram construídos vários passos ao longo de um período de tempo, só que são passos que são relativamente lentos, são passos que são relativamente pequenos, mas quando você olha o conjunto da obra, você vê que o futebol brasileiro de 10, 5 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, cada vez mais está caminhando de forma inexorável para profissionalismo. Vamos pegar um pouquinho na Europa. O que aconteceu na Europa? Se a gente lembrar, é que a gente esquece, mas eu e você, Davi, somos dessa geração, mas todos nós aqui somos dessa faixa de idade. Se a gente se lembrar, fizer um esforço, década de 80 do futebol europeu. O futebol europeu era uma bagunça completa. Era um futebol extremamente amador, tocado por dirigentes amadores, com baixíssima remuneração para os clubes, salários baixos, se a gente for fazer uma pesquisa histórica, e com vários problemas que violência, alguns marcos importantes do processo de profissionalização do futebol europeu. A gente tem, hoje, os historiadores consideram 2 grandes eventos. Um foi aquela tragédia dos hooligans, que mudou completamente a forma como se encara a gestão de eventos esportivos no futebol europeu. E o segundo foi a Lei Bosman, que criou um ambiente de movimentação e mercado de jogadores que permitiu aos clubes europeus começarem a crescer financeiramente, começarem a concentrar em alguns deles um valor muito grande de ativos de jogadores e aí gerar um valor de mercado grande. Esses movimentos são movimentos de 20, 25 anos atrás. Então, se a gente voltar a 30 anos atrás no futebol europeu, eles não estavam muito diferentes do que a gente está agora. Então, se a gente agora vamos fazer um contraponto no Brasil, quer dizer, quando o processo de profissionalização no Brasil começou, existem alguns marcos também que são considerados hoje por nós que estamos à frente desse processo como muito importantes. O primeiro marco foi o rebaixamento e a volta do Grêmio à Série B em 2004, 2005. Esse foi um marco onde, pela primeira vez na volta do Grêmio, se criou uma estrutura profissional de futebol, que hoje, por exemplo, você vê o que o Grêmio é um clube completamente diferente daquele Grêmio de 2004, 2005. O Grêmio é um clube hoje 100% focado em futebol, não tem esportes olímpicos, não tem social, não tem mais uma estrutura de VPs sociais, ele é tocado e gerido como uma entidade empresarial. Teve altos e baixos ao longo desse tempo, mas foi um primeiro processo muito forte, começou no meio dos anos 2000. Um outro marco importante que a gente considera também foi a queda e a volta do Corinthians da Série B em 2007, 2008, que menos pelo lado da gestão e mais por uma outra dimensão que o Grêmio nos explorou, que é o marketing, que é a geração de novas receitas, que é a Arena, conseguiu, muito pouco tempo, assumir uma liderança financeira no mercado brasileiro e muitos clubes acabaram, ao longo do tempo, tentando copiar o modelo de marketing do Corinthians. E isso tudo, ao longo do tempo, somando com outras iniciativas, Atlético Paranaense, um caminho próprio Flamengo e alguns outros. Quer dizer, hoje você tem alguns clubes e algumas confederações aí do esporte olímpico num movimento muito forte de profissionalização. O que aconteceu nesse período aí, vamos dizer assim, vamos falar de 2011. Algumas empresas, inclusive a nossa, olhando as experiências que nós temos no exterior, olhando a importância e o potencial de crescimento do mercado esportivo, nós tomamos uma decisão estratégica de intervir no mercado. Quer dizer, até como você lê o papel da UI e o papel das empresas Big Four, qual é o nosso papel no final do dia? Nós somos reguladores do sistema capitalista, nós somos reguladores do mercado de capitais,
e nós somos garantidores de que qualquer indústria no mundo, não só aquela indústria ela está gerando números e gerando informações confiáveis aos investidores, aos bancos, aos analistas, mas ela também tem que ser uma indústria que possa crescer do ponto de vista econômico. Ela tem que crescer de forma saudável e sustentável. Esse é o nosso papel como reguladores do mercado no mundo. E nós tomamos a decisão, puxa, lá fora no exterior, nós temos um envolvimento grande com o esporte, porque é uma indústria que alguns países ocupa 2%, às vezes 3% do PIB no mundo, e no Brasil, quer dizer, praticamente a gente não tinha uma geração econômica de 0,2, 0,3, muito aquém lá de fora. Então nós tomamos a decisão, nós vamos intervir no mercado. E aí a gente interveio nesse mercado através de ações em clubes, ações na própria CBF, onde está estruturando uma própria governança, junto com a FIFA também, trazendo algumas coisas. Ações junto a patrocinadores e junto às próprias entidades financeiras, criando esse movimento. Quer dizer, tudo isso... Rangel, deu uma picotada agora, deu uma picotada, Rangel. Essa última frase aí dos patrocinadores deu uma picotada. Se puder repetir essa frase. Okay. Claro. Junto com patrocinadores e também com o governo, ajudando a criação da Perfumo. Então, todo esse ecossistema de controle do futebol, ele tem um objetivo no final, a profissionalização dos clubes. Tudo que a gente está fazendo de forma gradativa desde 2011, pegando essas experiências que já vieram de clubes, pegando esse sentimento de necessidade de transformar os clubes brasileiros de clubes sociais em clubes empresa, e a gente pode até depois entrar o que é um clube empresa, um pouco diferente do que a maioria pensa, tem esse objetivo de que em 5, 10 anos a gente tem uma estrutura de futebol brasileiro muito próxima da Europa. Quando eu falo muito próxima, a gente quer queimar etapas, a gente quer fazer o que os europeus fizeram em 25 anos, fazer em 10, em 15, em 12. Por quê? Porque eles tiveram as experiências, eles fizeram tentativas, acertos e erros, a gente tem todo esse conhecimento do que foi feito certo e errado, então a gente não precisa demorar mais 25 anos para fazer, a gente pode fazer esse processo todo em 10, 15, até menos tempo. Depende de todos esses atores que estão envolvidos, né? Botafogo é um desses atores, os clubes em geral, grandes do Brasil, são atores importantes. Quanto mais a gente conseguir trazer para essa barca aí de entidades que estão nesse caminho da profissionalização, mais rápido vai ser esse movimento para a outra grande maioria. Pô, eu acho que isso é importante, esse retrospecto que você fez, histórico, né? E aí a gente vai, quando vai lá em 2004 no Grêmio, é um negócio interessante que eu tenho lido, obviamente, tudo que se fala, principalmente você e mais alguns, com relação ao Grêmio. Saiu até uma reportagem há um tempo atrás, um Twitter, desculpa, melhor dizendo que a situação do Grêmio parece bem satisfatória e tinha até uma perspectiva, se não até o final desse ano, de 2019, no máximo em 2020, eles estariam com dívida zero, caixa líquido já reestruturado, mas mesmo assim, só para o pessoal ter a noção do que nós estamos falando, do que é a situação financeira dos clubes, ele ainda precisaria tem um gap funding aí, quer dizer, precisa botar uma grana num período inicial até receber o dinheiro, nos primeiros 6 meses, para receber o dinheiro, para fechar a conta nesses primeiros 6 meses e depois sair do jogo. Para vocês verem, o Grêmio, 2004, veio se reestruturando, se reconstruindo, fez uma arena, se endividou, e agora, para sair do endividamento, no final do ano que vem, mesmo assim vai pegar dinheiro emprestado no início desse ano. Imagine a situação dos outros clubes.